Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. E para esta sexta-feira, 1º de novembro, preparamos um Intercampus especial, falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, que começa no próximo domingo. Em Goiás, quase 170 mil estudantes estão inscritos e devem fazer as provas do exame neste domingo, dia 3 de novembro, e também no dia 10 de novembro. A jornalista Isaura Carrijo tem mais informações. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, as provas do Enem 2019 serão aplicadas em 55 municípios de Goiás. Goiânia, cidade com maior número de estudantes inscritos para a realização do exame, registra 53.320 candidatos. Já Padre Bernardo, no entorno do Distrito Federal, é o local com o menor número de concorrentes. Apenas 327 candidatos devem realizar as provas do Enem 2019 no município. Em todo o país, os inscritos ao Enem 2019 somam mais de 5 milhões e 100 mil candidatos. E quase a metade deste total fará o exame pela primeira vez. E as mulheres são maioria entre os inscritos, representando 59,5% do total. As provas do Enem 2019 serão aplicadas em 2 domingos consecutivos, dias 3 e 10 de novembro, sempre no período vespertino, com o fechamento dos portões dos locais de prova pontualmente às 13 horas, horário de Brasília. A aplicação das provas tem início às 13h30. No primeiro dia serão realizadas as provas de linguagens, redação e ciências humanas, com duração de 5 horas e meia. Já no segundo dia, as avaliações serão de ciências da natureza e matemática, com duração de 5 horas. O resultado final do exame só será divulgado em janeiro de 2020, em data ainda a ser confirmada pelo INEP. Com o resultado do Enem 2019, os candidatos poderão se inscrever em programas como o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que seleciona alunos para praticamente todas as instituições federais de ensino superior brasileiras, o programa Universidade para Todos, ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. A nota do Enem também é válida em seleções realizadas em universidades fora do Brasil. E ficar atenta aí ao relógio deve ser uma das primeiras preocupações de quem irá fazer as provas do Enem, pois não há tolerância quanto ao horário de fechamento dos portões dos locais de prova. Nós temos mais detalhes sobre esse assunto na reportagem da Rádio Agência Nacional. Um atraso de segundos pode deixar qualquer candidato do lado de fora dos portões de local de prova. Uma dica importante é checar se os celulares estão no horário normal de sua localidade, porque mesmo com a extinção do horário de verão, alguns aparelhos adiantaram sozinhos os relógios neste mês de outubro. Como o Brasil tem fusos diferentes, a hora não é a mesma em todos os mais de 1.700 municípios onde vai ser aplicado o Enem. No Acre, por exemplo, junto com 13 municípios do Amazonas, os portões estarão abertos às 10 horas da manhã e serão fechados às 11. No restante do Amazonas e nos estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os portões ficam abertos entre 11 horas da manhã e meio-dia. Nos demais estados e no Distrito Federal, a entrada dos candidatos vai começar ao meio-dia e os portões se fecham a 1h da tarde em ponto. No domingo, dia 3, as provas terão duração de 5 horas e meia. E no domingo do dia 10, as aplicações vão durar meia hora a menos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. E para os estudantes que moram aqui em Goiânia, o cuidado deve ser redobrado, já que o trânsito pode estar ainda mais lento devido aos diversos desvios e obras que estão sendo realizados na capital. É aconselhável, por isso, que o estudante verifique com antecedência o trajeto que irá fazer no dia da prova do Enem e que saia mais cedo de casa para evitar qualquer tipo de imprevisto. E segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelas provas do Enem 2019, mais de 1 milhão de participantes dessa edição do exame não sabe onde vão fazer as provas. Esses estudantes ainda não acessaram o cartão de confirmação da inscrição.
Temos mais detalhes na reportagem. Vamos ouvir. Reta final para o Enem. O primeiro dia de provas já é neste domingo e até agora mais de 1 milhão de participantes ainda estão sem saber onde vão fazer as provas. Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é responsável pelas provas, esses estudantes ainda não acessaram o cartão de confirmação da inscrição. Nesse cartão tem informações importantes, como o número da sala e a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição. Por outro lado, dos 5 milhões e 100 mil inscritos, quase 4 milhões já acessaram o documento. E a dica é imprimir esse cartão de confirmação, imprimir com antecipação. Nesse cartão está o local de prova. Já sabendo disso, é bom o candidato fazer antes o trajeto até o local para calcular tempo de deslocamento e se familiarizar com a rota. A página do participante pode ser acessada no endereço enem.inep.gov.br ou baixada pelo aplicativo do Enem, disponível para Android e iOS. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. E para fazer as provas do Enem, o candidato precisa apresentar um documento de identificação com foto. Este ano há uma novidade. Os fiscais estão orientados a aceitar documentos mesmo vencidos. Uma ressalva é quanto aos documentos digitais, que continuam não sendo aceitos. O INEP informou que, como o documento deve ficar sobre a mesa durante a prova, não é possível apresentá-lo digitalmente. E caso o candidato tenha tido o documento roubado ou furtado antes do exame, deverá apresentar o boletim de ocorrência expedido por um órgão policial, há no máximo 90 dias. Também deverá passar por uma coleta de dados biométricos e assinar um formulário especial. Outro item obrigatório nas provas do Enem 2019 é a caneta esferográfica, que deve ser de tinta preta, fabricada em material transparente. É que a leitura dos gabaritos é feita por uma máquina que detecta apenas a cor preta. Por isso, a caneta azul não é permitida na prova. Entre os itens não permitidos na prova do Enem 2019, a lista é mais extensa ainda. Segundo o edital do exame, não é permitido que o candidato use nenhuma peça que cubra o cabelo ou as orelhas. Por isso, boné, chapéu, viseira e gorro são proibidos no dia da prova. Óculos escuros também não podem ser usados durante o exame. Outro ponto que merece atenção é o celular. O candidato será desclassificado do Enem 2019 se o aparelho tocar ou o alarme disparar. Por isso, todo cuidado é pouco. A orientação é que antes do aluno entrar na sala de prova, o celular seja desligado e colocado dentro de um envelope. Além disso, nunca é demais alertar que após o início das provas, o candidato não poderá se comunicar de nenhuma forma com ninguém que está dentro da sala. Ele só tem permissão para falar com o fiscal ou o aplicador da prova. Deixar a sala de provas do Enem antes de decorridas pelo menos 2 horas do início do exame também elimina o participante. E a alimentação pode afetar o rendimento nos estudos durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. É bom lembrar que a preparação deve começar dias antes da prova, já que é comum o corpo reagir a intoxicações em até 72 horas após a ingestão de alimentos estragados, por exemplo. Outra dica é levar lanchinhos leves no dia da prova. Boas opções de merenda são barra de cereal, frutas, banana passa sem açúcar, amêndoas, água e suco. Chocolate pode ajudar a dar energia, mas atenção, em dias quentes ele derrete e faz sujeira. Temos mais detalhes sobre esse assunto na reportagem da agência Rádio Web. No próximo domingo, mais de 5 milhões de estudantes de todo o Brasil vão fazer as provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para um bom rendimento, o aluno precisa cuidar tanto da preparação psicológica quanto da alimentação. Tomar alguns cuidados com comidas são essenciais. A preocupação com a alimentação não deve se restringir ao dia da prova. Quadros de intoxicação podem se manifestar em até 72 horas após a ingestão de um item estragado.
A nutricionista Luana Ferreira explica que a alimentação antes e durante a prova é um fator fundamental para o bom desempenho no exame. Nesse período pré-prova é muito importante a gente optar por cereais integrais, uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, apostar bastante em verduras, legumes, frutas, eles são ricos em minerais, vitaminas, então, que trazem benefícios tanto para a concentração como para ajudar a fixar o conteúdo. Também é muito legal a gente apostar em chás, como por exemplo o chá de camomila, passiflora, esses que têm um efeito ansiolítico, calmante. Outra dica importante é a hidratação, como explica a nutricionista. A hidratação ela é muito importante, tanto no período pré-prova quanto durante a realização da prova. A desidratação ela traz diversos malefícios e dois que são muito prejudiciais para quem realiza a prova é as dores de cabeça, um dos sintomas da desidratação, que não é interessante, e a falta de concentração também. Então é muito importante tomar bastante água. As provas do Enem 2019 vão ser aplicadas nos domingos 3 e 10 de novembro. O exame começa às 1h30 da tarde. No primeiro dia serão questões sobre linguagens, códigos, ciências humanas, além da redação. No segundo dia serão ciências da natureza e matemática. Agência Rádio Web. De Brasília, Daniel Sabino. O Intercampus vai fazer um pequeno intervalo e na volta vamos falar um pouco sobre a redação no Enem 2019. A gente volta já. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E neste Intercampus especial sobre o Enem, a gente faz uma lembrança, que os estudantes precisam seguir à risca e as regras do edital do exame, pois o descumprimento das normas pode eliminar o candidato da disputa. Em 2018, 137 candidatos foram desclassificados, segundo o INEP. A redação é uma parte importante do exame. Caso ela seja zerada, o candidato será eliminado. Além disso, a fuga ao tema, a letra ilegível e desenhos na folha de redação também podem desclassificar o candidato. Os candidatos ao Enem 2019 realizam neste domingo, a prova de redação, no primeiro dia de provas do Enem 2019. A Rádio Agência Nacional produziu uma matéria com dicas sobre a redação do Enem. Vamos acompanhar. Neste primeiro domingo de provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes vão encarar as questões de linguagens e ciências humanas, além da tão temida redação. E olha só, a gente tem uma dica para quem sofre com a ideia de ter que escrever um texto e dar branco na hora. As redações que tiveram nota máxima em outros Enems têm pelo menos 6 pontos em comum. Apresentaram domínio da escrita formal, respeito aos direitos humanos, propostas de intervenção para o problema apresentado no tema, repertório sociocultural, tipo textual dissertativo argumentativo adequado e características textuais fundamentais como coesão e coerência. Esses foram os aspectos destacados por especialistas do INEP, que é responsável pelo exame. Esses especialistas analisaram 7 redações que tiraram a nota 1000 no Enem 2018. O tema do ano passado foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. As redações nota 1000 e os comentários dos especialistas estão na cartilha do participante disponível no site do INEP. A cartilha traz também exemplos de textos que fizeram com que os participantes tirassem 0 nas competências analisadas pelos corretores. Ao todo, cada uma das 5 competências vale 200 pontos. Algumas dicas, de acordo com a cartilha, são importantes para ir bem na prova. O INEP aconselha: procure escrever com letra legível para evitar dúvidas no momento da avaliação. É que redação com letra ilegível corre o risco de não ser avaliada. Da Agência Brasil em Brasília, Mariana Tocárnia. Até o Enem de 2017, ferir os direitos humanos era considerado uma infração grave e poderia zerar a prova de redação do Enem. Mas uma medida do STF, o Supremo Tribunal Federal, mudou a regra. Mas a necessidade de respeito aos direitos humanos ainda permanece. Segundo o Manual de Redação do INEP, um dos 5 itens que serão avaliados no texto é a capacidade de, abre aspas, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Fecha aspas. Na prática, ferir os direitos humanos não zera a redação, mas diminui a pontuação do candidato. O INEP exemplifica algumas ideias que serão sempre consideradas contrárias aos direitos humanos, como discurso de ódio, defesa da tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos.
A professora Denise Batulevicius, da Rede Estadual de Ensino de Goiás, também dá algumas dicas do que pode zerar a redação no Enem. Fugir ao tema. A redação, ela deve ser estruturada em prosa. Ela precisa atender à estrutura do texto, dissertativo ou argumentativo. É um texto insuficiente, menos de 7 linhas, né, seria considerado insuficiente. E muitas pessoas têm um poder de argumentação tão grande que consideram 30 linhas, poucas linhas, para desenvolver o raciocínio. E houve alunos que, para não deixar a redação em branco, colocaram receita de bolo, cartas de amor, poesias, né? Ofensas pessoais aos corretores. Então, todo tipo de coisa aconteceu. Então, esse tipo de coisas ainda está gerando, né, uma redação. Copiar partes dos textos de apoio, assinar o texto, não deve ter nenhuma identificação. O corretor de redação, ele deve pegar uma redação e ler aquele texto sem saber quem está escrevendo aquilo. E segundo a professora, né, a leitura é a principal arma que o estudante tem para fazer uma boa redação. A melhor preparação para redigir uma boa redação é a leitura. Então não adianta eu ficar aqui elencando para você uma lista de técnicas para uma nota 1000, para uma redação, pelo menos que ele seja classificado em bons cursos, né? Ainda é a leitura. Então, às vezes, aquele aluno está tão envolvido na preparação da matéria, do que ele precisa, o desenvolvimento da linguagem, da matemática e suas competências, né? Das ciências e suas competências, da linguagem e suas competências, que ele tire pelo menos um pouquinho do tempo para prestar atenção aos acontecimentos cotidianos. Observar o mundo é um material importante para desenvolver argumentos consistentes numa redação. Então, aquele aluno que ele não está tendo tempo de assistir um jornal, porque ele está lendo muito, pesquisando muito, lendo livros literários, completamente envolvido na preparação para o Enem, que ele observe o seu cotidiano. Enquanto ele está lá no carro, que ele ligue a rádio, ouça um pouquinho do que está acontecendo, tente acompanhar. Então, manter-se atualizado envolve uma leitura de mundo também. Leitura é fundamental para que aquele aluno escreva bem e desenvolva um poder de argumentação. O Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem, é a porta de entrada para a maior parte das universidades públicas do Brasil e é utilizado como critério de seleção para diversos programas, como o Programa Universidade para Todos, o ProUni, e o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. O que pouca gente sabe é que também é possível usar a nota do Enem para ingressar em universidades estrangeiras. É importante ressaltar que cada universidade estabelece suas próprias regras para aceitar a nota do Exame Nacional. Além disso, o Enem não muda outras exigências dos processos seletivos das universidades estrangeiras, como comprovação de proficiência no idioma, envio de cartas de recomendação, motivação, entre outros documentos. Atualmente, Portugal é o país que tem mais universidades credenciadas para selecionar candidatos brasileiros por meio do Enem. Pelo menos 34 instituições daquele país aceitam a nota do exame. Isso acontece desde 2014, quando o INEP, ligado ao MEC, né, o Ministério da Educação, passou a firmar acordos de cooperação com universidades e institutos portugueses. Outros países como Inglaterra, França, Irlanda e Canadá também consideram a nota do Enem para ingresso em seus cursos de graduação. E olha só, em dezembro, né, vai ser realizado um outro Enem. O número de presos e jovens em medidas socioeducativas inscritos nesse exame, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi até maior este ano, né? Segundo o INEP, foram 46 mil detentos, né, inscritos aí no PPL, que é o Enem voltado para quem cumpre penas privativas de liberdade. Em 2018, né, esses candidatos foram 41 mil. Os exames para esse grupo serão aplicados nos dias 10 e 11 de dezembro. Os candidatos farão as provas nas próprias unidades prisionais. Não há cobrança de taxa de inscrição para o Enem PPL.
O Enem-PPL é destinado a presos e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. Os participantes com idade superior a partir de 18 anos, podem utilizar o desempenho para ingressar na educação superior. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. Pois é, e milhares de estudantes brasileiros, então, vão participar aí, a partir desse domingo, 3 de novembro, das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. E a grande maioria desses estudantes está de olho em uma vaga na universidade pública, já que as notas desse exame, são utilizadas para a seleção de novos alunos em praticamente todas as universidades federais do país. Para a gente saber um pouco mais, sobre a UFG, o Enem, o SISU, a gente conversa agora com o reitor da instituição, o professor Edivar Madureira Brasil. Olá, professor Edivar, bem-vindo mais uma vez ao Intercampus. Olá, Ana Flávia, olá ouvintes do Intercampus, da Rádio Universitária. É uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui podendo conversar com vocês, dessa vez sobre um tema que mexe com 5 milhões de brasileiros. Pois é, professor, mas sobre esses 5 milhões de brasileiros, já queria começar logo com essa pergunta, Esse ano a gente tem um número menor de estudantes inscritos no Enem em relação a anos anteriores, E se a gente for pensar aí, nesse último ano, as universidades públicas passaram por um momento de crise, contingenciamento de recursos e até uma campanha mesmo de difamação das universidades públicas, O senhor acha que esse número menor de inscritos esse ano pode ter a ver com isso? Olha, Ana Flávia, a gente precisa avaliar esses números aí com muita cautela, com muito cuidado, mas certamente a gente tem uma somatória de efeitos para que isso aconteça. Nós já estamos caminhando naturalmente por aquele famoso bônus populacional, de população jovem, começa a diminuir. E a gente não sabe o quanto que isso impacta, a diferença é muito grande num ano para atribuir a isso, mas certamente são vários fatores combinados e também uma certa indefinição por parte do governo com relação à direção do INEP, tudo isso pode ter contribuído. Soma-se a isso também o fato de que algumas universidades estão retomando os seus processos seletivos. Então, a gente, para entender isso melhor, é preciso aprofundar um pouco e fazer uma investigação a esse respeito. Professor, mas assim, para esse estudante, que está fazendo o Enem 2019, que faz o Enem 2019 agora a partir desse domingo, dia 3 de novembro, o que a gente pode dizer? As universidades públicas, elas continuam sendo instituições, digamos, recomendáveis? Sem dúvida nenhuma, São as universidades públicas, especialmente as universidades federais, que é por quem eu posso responder na qualidade de reitor, na qualidade de vice-presidente da Andifes. As universidades federais não têm a sua qualidade abalada ainda. É claro que convivemos ainda com muitas incertezas, com orçamento insuficiente, mas nós não deixamos nesse ano que isso comprometesse a qualidade das nossas atividades. Tivemos um ano transcorrendo aí com sobressaltos, sem dúvida nenhuma, mas estamos para fechar o ano com tudo aquilo que a gente se propôs a fazer realizado com muita qualidade. Então, isso muito, e eu tenho que fazer esse destaque pelo compromisso das pessoas que fazem a universidade. Eu aproveito aqui, ainda estamos aí na semana do servidor público, Esse servidor público, professor, técnico administrativo, é que garantiu essa qualidade nesse ambiente. Então, uma mensagem para os pais e para os estudantes: venham para a universidade pública que vocês encontrarão o melhor no ensino, na pesquisa e na extensão.
Professor, se a gente for falar sobre o Enem, né, ele é um exame que existe já há bastante tempo, né? A primeira edição dele foi lá em 1998, depois ele começou a ser utilizado aí para ingresso nas universidades, né? Até que surgiu o SISU, né? A gente pode dizer que ele foi positivo para o nosso ensino superior e também para o nosso ensino médio? Ana Flávia, essa pergunta sua também merece uma reflexão e merece muitos estudos. A gente tem que destacar um aspecto. O Enem não foi pensado originalmente para isso. Ele foi adaptado ao longo do tempo. E toda adaptação, ela traz alguns problemas, né? Na sua execução e no seu resultado. Se eu for fazer um balanço para você, eu entendo que o Enem a utilização do Enem como forma de ingresso foi uma ideia extraordinária, né? Pelo fato de que democratizou o acesso nas universidades, né? Dá uma noção mais integrada de país, né? O SISU facilitou essa mobilidade estudantil, mas ele carece do aperfeiçoamento que a gente aponta desde o início. O aperfeiçoamento em que sentido? Os conteúdos regionais não aparecem nas provas, né? Ou seja, a geografia goiana, a história goiana, né? Aspectos da vida do estado de Goiás vão se perdendo. E isso, claro, que pauta o ensino médio, pauta o ensino fundamental, e a gente tem algum prejuízo com isso, com esse componente na formação do nosso povo. Então, eu acho que precisaria de aprimorar nesse sentido. Também a possibilidade de fazer mais de uma edição por ano é fundamental. Acredito como positiva a tentativa de fazer o Enem remotamente, também é um avanço, mas ele precisa ser questionado e aprimorado. Eu acho que foi positivo, tem sido positivo, mas tanto é que ele precisa ser aprimorado que há um movimento de universidades, né? Já temos algumas já buscando formas híbridas e alternativas e recuando ou do Enem ou do SISU. Isso denota que o processo não está absolutamente a contento de todas as instituições. A UFG, professor, em algum momento já pensou ou está pensando em mudar a forma de ingresso? Nós não discutimos isso ainda, nós fomos cautelosos na entrada. Não sei se você se lembra, mesmo na época com uma certa pressão do governo para que a gente entrasse mais rapidamente, como a gente tinha uma comissão de vestibular, um centro de seleção muito eficiente, a gente foi entrando devagar, né? Agora eu acho que talvez seja a hora da gente começar a pensar nisso, mas não está no nosso horizonte deixar o Enem ou voltar ao vestibular, pelo menos num horizonte próximo. Mas eu vejo a necessidade de a gente discutir isso. A gente teria muitos outros aspectos, né, professor, para conversar, mas infelizmente o tempo do Intercampus acabou. Só queria que, para finalizar, né, você deixasse aí uma mensagem, né, para o estudante que faz a prova aí do Enem 2019 nesses dias 3 e 10 de novembro. Eu desejo, primeiro, boa sorte a todos, né, mas eu gosto sempre de lembrar que numa prova que é única e muito decisiva, o fator psicológico, a tranquilidade, o descanso no dia anterior, estar bem alimentado, não comer coisas pesadas, ou seja, estar leve para tudo aquilo que ele investiu ao longo do último ano, dos últimos anos, esteja à disposição dele para ele fazer uma boa prova. Isso é fundamental, a tranquilidade é fundamental, e esperamos que o Enem transcorra sem nenhum problema, sem nenhum sobressalto, porque nós estamos falando de milhões de pessoas que têm a sua aposta pelos próximos anos justamente nessa prova. Tá certo. Professor, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no Intercampus. Eu que agradeço e um ótimo fim de semana para todos. Obrigada, professor. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do Tiago Damaso. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.